Você está no meio de algo íntimo, o tipo de momento que faz você se sentir vivo novamente. Seu coração está batendo forte, sua parceira está sorrindo e tudo parece certo. Mas então, do nada, a firmeza começa a desaparecer. Você tenta se concentrar, tenta trazer ela de volta, mas quanto mais você pensa sobre isso, mais ela escapa e de repente aquela conexão poderosa se transforma em uma quietude de frustração. Se isso já aconteceu com você, quero que saiba que você não está quebrado e definitivamente não está sozinho. Eu sou a Dra. Sofia Almeida, uma urologista certificada com mais de 30 anos de experiência ajudando homens a proteger a próstata, melhorar o desempenho e restaurar a confiança no quarto. Trabalhei com milhares de homens na casa dos 50, 60 e até 70 anos que pensavam que perder a firmeza era apenas parte do envelhecimento. Mas essa crença não poderia estar mais longe da verdade, porque aqui está a parte surpreendente. Na maioria das vezes não é a sua idade e não é apenas a testosterona. Os verdadeiros motivos pelos quais as ereções desaparecem são frequentemente coisas simples do dia-a-dia, hábitos, tempo e mentalidade que interferem silenciosamente na capacidade natural do seu corpo de permanecer firme. E a boa notícia é que cada um desses problemas tem uma solução. Neste vídeo vou mostrar 8 soluções simples e rápidas baseadas na ciência que você pode começar a usar agora mesmo para se manter firme até ao fim, sem pílulas, sem truques, apenas resultados reais. Fique comigo até ao fim porque a solução número 8 é aquela de que quase ninguém fala, mas que pode transformar o seu desempenho a partir de hoje à noite. Antes de começarmos, certifique-se de se inscrever e ativar o sino de notificações. Dessa forma, você nunca perderá outra dica recomendada por médicos para ajudá-lo a se manter forte, confiante e no controle. E se esta mensagem ressoa com você, digite 1 nos comentários para me avisar. Se não, digite 0. Seu feedback me ajuda a criar conteúdo que realmente apoia você. Agora que você entende os reais motivos por trás da perda de firmeza, vamos ser práticos. Porque a primeira solução é algo que a maioria dos homens nunca pensa, mas que tem um impacto imediato no seu desempenho. Não se trata de pílulas ou hormónios, trata-se de gravidade e de como sua posição pode mudar completamente o seu fluxo sanguíneo. Mude sua posição, mude seu fluxo sanguíneo. Deixe-me dizer algo que a maioria dos homens nunca ouve. Sua posição na cama pode ser um motivo exato pelo qual você perde a firmeza no meio do caminho. Eu sei que parece simples demais para ser verdade, mas vejo isso repetidamente em minha clínica. Imagine só, você está deitado de costas, sentindo-se conectado, tudo está indo bem e de repente você começa a perder aquela força. Você se pergunta o que aconteceu. Eu estava bem segundos atrás. A verdade é que a gravidade agiu silenciosamente contra você. Quando você se deita de costas, especialmente com sua parceira por cima, o sangue começa a se afastar do pênis em vez de ficar preso lá dentro. E se você já tem uma forma leve do que chamamos de fuga venosa, onde as minúsculas válvulas na base do pênis não se fecham perfeitamente, a gravidade pode tornar ainda mais difícil para o seu corpo manter a ereção. É como tentar encher um balão com um pequeno furo no fundo. Não importa quanto ar você coloque, ele não ficará cheio por muito tempo. Mas aqui está a boa notícia. Você pode reverter isso instantaneamente. Você pode usar a gravidade para trabalhar a seu favor em vez de contra você. Posições em que você está de pé, ajoelhado ou sentado direto com sua parceira de frente, para você direciona naturalmente o sangue para as câmaras eréteis, não para fora delas. O sangue segue a gravidade e quando você entende isso pode torná-lo o seu melhor aliado. Lembro-me de um dos meus pacientes, um homem de quase 70 anos chamado João, que veio-me ver sentindo-se completamente derrotado. Ele disse: Dra Sofia, acho que o meu tempo acabou. Simplesmente não consigo manter como antes. Conversamos, fizemos alguns exames e eu disse algo simples: não fique deitado reto, tente ficar ereto. Uma semana depois ele voltou sorrindo. Ele disse: não mudei a minha dieta. Não tomei uma única pílula, apenas mudei a posição e permaneci firme o tempo todo. Ele se sentiu ele mesmo novamente confiante, orgulhoso, conectado. Às vezes a solução realmente é simples assim, não é mágica, é ciência. Quando você está na vertical, a gravidade ajuda o sangue a fluir diretamente para o pênis e permanecer lá.
A pressão interna aumenta e retém o sangue, criando uma ereção mais forte e duradoura. Também reduz a tensão na região lombar e melhora o controle, fazendo com que você se sinta mais centrado e seguro. O corpo nunca foi projetado para lutar contra a gravidade durante algo tão físico quanto a intimidade. Ele foi projetado para trabalhar com ela. Então, da próxima vez que você se encontrar no momento, preste atenção à sua posição. Se começar a sentir que está perdendo a firmeza, ajuste-se, mude o ângulo, sente-se ou peça para a sua parceira montar em você enquanto você se mantém apoiado. Essas mudanças sutis podem fazer uma diferença notável na duração da sua ereção e no quanto você se sente confiante. Pense nisso não como um truque de desempenho, mas como uma maneira de entender melhor o seu corpo, respeitar como ele funciona e usar esse conhecimento a seu favor. Quando você domina essa primeira solução, já está retomando o controle dos anos e das dúvidas que antes o prendiam. E uma vez que você aprende como algo tão simples quanto a gravidade pode afetar seu desempenho, espere até descobrir o que sua mente pode fazer, porque a próxima solução não é física, é mental. É sobre quebrar o ciclo oculto que começa nos seus pensamentos e termina no seu corpo. E uma vez que você o entende, tudo muda. 2. Acalme sua mente, controle seu corpo. Vi isso inúmeras vezes em meu escritório. Homens que entram dizendo: Drá, Sofia, eu estava bem. E então, de repente, tudo parou de funcionar. Eles baixam a voz, evitam o contato visual e percebo que não é apenas o corpo que está lutando, é a mente. Porque a verdade é que o órgão sexual mais poderoso que você tem não está entre as pernas, está entre as orelhas. Quando sua mente começa a acelerar, quando a dúvida surge, seu corpo reage instantaneamente no momento em que você pensa: e se eu perder de novo? Seu cérebro aciona um interruptor. Ele ativa a sua resposta de luta ou fuga. A mesma projetada para protegê-lo do perigo, e aqui está a coisa: seu corpo não pode lutar pela sobrevivência e fazer amor ao mesmo tempo. O sangue que deveria fluir para a pelve é subitamente redirecionado para os músculos e o coração. Sua respiração acelera, seu foco muda e assim a ereção com a qual você contava desaparece. Vi isso acontecer com homens saudáveis, em forma e perfeitamente capazes fisicamente. Um homem chamado Manuel me disse: eu nem estava nervoso, mas algo dentro de mim simplesmente desligou. O que ele não percebeu foi que anos de ansiedade silenciosa condicionaram seu corpo a esperar a falha. Cada vez que acontecia uma vez, o medo de acontecer de novo ficava mais forte. É assim que a ansiedade de desempenho funciona. É sorrateira, invisível, mas poderosa o suficiente para controlar seu corpo sem que você perceba. A solução começa muito antes de você estar na cama. Começa com sua respiração. Antes da intimidade, respire fundo e devagar algumas vezes. Inspire pelo nariz, expire pela boca. Sinta seus ombros relaxarem e isso sinaliza ao seu sistema nervoso que é seguro relaxar. E durante o ato em si, traga a sua atenção de volta para as sensações, o toque dela, a respiração dela, o calor da pele dela. Foque na conexão, não no desempenho, porque quanto mais você persegue o objetivo, mais ele escapa. Outra coisa que ajuda é o humor e a comunicação. Você ficaria surpreso com o quanto um comentário leve ou um sorriso pode quebrar a tensão instantaneamente. Tive um paciente que me disse que no momento em que parou de tratar a intimidade como um exame e começou a tratar ela como uma experiência compartilhada, tudo mudou. Ele disse: ela riu e de repente tudo funcionou. Isso acontece porque o riso relaxa o corpo e reconstrói a confiança com sua parceira e consigo mesmo. Você tem que se lembrar que uma ereção não é um teste de masculinidade, é um reflexo da harmonia entre sua mente e seu corpo. Quando você para de lutar contra seus próprios pensamentos, seu corpo encontra seu ritmo novamente. Você pode até praticar técnicas de aterramento. Apertar levemente os músculos pélvicos, sentir o peso do seu corpo contra a cama ou focar no ritmo da sua respiração. Essas pequenas mudanças trazem você de volta ao momento em que seu corpo sabe exatamente o que fazer. E aqui está algo que digo a todos os meus pacientes: pare de tentar controlar a ereção, controle sua atenção, porque quando sua mente está calma, seu corpo segue. É aí que o sangue flui livremente, as sensações se aprofundam e a conexão se torna real novamente.
Agora que você aprendeu a acalmar sua mente e deixar seu corpo trabalhar como deve, precisamos abordar outra coisa que costuma surpreender os homens, algo que você não pode ver, mas pode definitivamente sentir. Não é sobre seus pensamentos desta vez, mas sobre sua sensibilidade. Porque se a mente guia o momento, os nervos dão vida a ele. E com o tempo eles precisam de ajuda para acordar novamente. 3. Desperte a sensibilidade. Ao longo dos anos, conheci tantos homens que me dizem: Drá, Sofia, eu simplesmente não sinto como antes. Eles dizem que a conexão física está lá, mas a sensação, a faísca, não é a mesma. E eu sempre concordo porque sei exatamente o que eles querem dizer. Não é que o desejo deles tenha acabado ou que o seu corpo não responda. É que as vias nervosas que antes se eliminavam com o menor toque ficaram silenciosas com o tempo. Envelhecimento, diabetes, pressão alta, até anos de fricção por hábitos rotineiros, todas essas coisas diminuem gradualmente a sensibilidade do pénis. Os sinais entre o cérebro e o corpo enfraquecem e o que antes parecia elétrico agora parece abafado. É um dos motivos mais comuns, porém menos discutidos, pelos quais os homens lutam para se manter firmes. Quando explico isso aos pacientes, vejo o alívio em seus rostos porque de repente não é mais um mistério. Não é sobre perder a masculinidade. É sobre o sistema nervoso, a linha de comunicação do corpo precisando ser ajustada. Pense nisso como um rádio que foi deixado na garagem por anos. As peças ainda funcionam, mas a poeira e a ferrugem se acumularam. O que ele precisa não é de substituição. Ele precisa de atenção, manutenção e um pouco de estimulação para voltar à vida. Aqui está a coisa. A sensibilidade pode ser despertada, você pode treinar seu corpo para sentir novamente. Começa verificando os seus níveis de testosterona, porque a testosterona baixa enfraquece diretamente a resposta nervosa. Se seus hormónios estão baixos, o corpo simplesmente não transmite sensações de forma tão poderosa quanto antes. Mas os hormónios são apenas parte da história. A outra parte é a circulação. E esses mesmos nervos que controlam o prazer também dependem de um fluxo sanguíneo saudável. Sem oxigênio e nutrientes entregues a essas terminações nervosas, elas não podem disparar corretamente. É por isso que digo aos meus pacientes para se mexerem, caminharem rapidamente todos os dias, subirem escadas, fazerem o coração bater. O exercício não apenas fortalece os músculos, mas nutre os nervos. Também encoraja o que chamo de treinamento sensorial. Isso não é nada extremo, é sobre reintroduzir suavemente seu corpo à sensação. Uma compressa morna antes da intimidade, um breve enxágue frio depois, ou até mesmo uma leve terapia de vibração por alguns minutos ao dia podem ajudar a estimular esses nervos adormecidos. É o mesmo princípio que usamos na fisioterapia quando um membro perde a sensibilidade. A estimulação repetida suave traz as vias de volta ativa e não é apenas físico. A consciência mental desempenha um papel enorme. Muitos homens passaram anos suprimindo suas sensações, focando tanto no desempenho que esquecem de sentir. Tente desacelerar tudo. Quando você toca ou é tocado, observe os pequenos detalhes, o calor, a textura, o ritmo. O cérebro começa a reaprender o que esses sinais significam. Você ficaria surpreso com a rapidez com que o corpo começa a responder quando você para de correr e começa a ouvir. Um dos meus pacientes, um bombeiro aposentado chamado Carlos, me disse algo que ficou marcado. Ele disse: Drá, Sofia, eu pensei que meus nervos estavam mortos, mas quando comecei a caminhar todos os dias, dormir melhor e fazer esses pequenos exercícios que você mencionou, foi como se meu corpo acordasse. Ele sorriu e sussurrou. É como se eu tivesse 20 anos de novo. Esse é o poder de despertar a sensibilidade. Não é apenas sobre o prazer, é sobre se sentir vivo novamente. Porque quando seus nervos se reconectam com sua mente, tudo muda. O corpo responde mais rápido, mais firme, mais forte e, como você verá em breve, há outro fator tão poderoso quanto a saúde nervosa. É algo que pode inflamar seu desejo ou desligá-lo completamente. Não é sobre o seu corpo desta vez, mas sobre o seu foco. E uma vez que você entende como controlar isso, toda a sua experiência se transforma. 4. Não tenha pressa. Construa o desejo lentamente. Perdi a conta de quantas vezes tive homens sentados na minha frente dizendo: Drá, Sofia, eu não entendo. Tudo começa bem, mas na metade do caminho eu perco.
Eles assumem que algo está errado com o seu corpo, mas quando pergunto sobre o seu estado mental, sobre quão conectados ou relaxados se sentiam antes das coisas começarem, eles param, porque na maioria dos casos o problema não é físico. É que a mente deles nunca chegou antes do corpo. Veja, a excitação não é apenas sobre toque ou movimento, é sobre presença emocional. Quando o seu cérebro está distraído, estressado ou desengajado, o sinal da excitação do cérebro para o corpo enfraquece. E uma vez que esse sinal desaparece, mesmo o corpo mais forte não consegue acompanhar. Muitos homens subestimam o quanto o cérebro impulsiona a intimidade. Sua ereção começa muito antes de qualquer toque físico. Começa com antecipação, imaginação, a sensação de ser desejado. Mas em um mundo cheio de prazos, barulho e pressão constante, os homens costumam carregar o stress para o quarto. Eles trazem as preocupações do dia com eles, esperando que seus corpos tenham o desempenho de sempre. A verdade é que seu corpo não pode responder totalmente quando sua mente está a quilómetros de distância. Costumo dizer aos meus pacientes: você não pode apressar a paixão, não é uma corrida, é um ritmo. A solução é mais simples do que você pensa. Desacelere. Permita-se tempo para construir o desejo gradualmente. Isso não é apenas para a sua parceira, é para você. Envolva-se nas preliminares não como uma tarefa, mas como uma forma de se reconectar. Beijo por mais tempo, toque mais devagar, respirem juntos. Quanto mais tempo você passa deixando sua mente e seu corpo em sintonia, mais fortes se tornam os sinais entre seu cérebro e seu pênis. Esse processo aumenta a dopamina, o neurotransmissor do prazer e da recompensa, e aumenta o óxido nítrico, o produto químico que abre os vasos sanguíneos e impulsiona o fluxo sanguíneo. Em outras palavras, quando você reserva um tempo, seu corpo o recompensa por isso. Uma vez tive um casal de quase 70 anos, António e sua esposa, que vieram me ver. O marido reclamou que não conseguia manter a ereção por nada. A esposa sentou-se ao lado dele em silêncio e, quando perguntei quanto tempo eles gastavam nas preliminares, ela sorriu gentilmente e disse: talvez 30 segundos. Eu sorri de volta e disse: isso não é preliminar, é uma introdução. Eles riram e eu expliquei que construir a excitação é como aquecer um motor. Você não apenas gira a chave e atinge a velocidade máxima, você deixa o motor rodar, deixa aquecer. Algumas semanas depois eles voltaram radiantes. Ele me disse: nós desaceleramos, focamos um no outro e tudo mudou. Esse é o poder da paciência. Ela transforma a pressão em conexão. Não pense nas preliminares como algo que você faz para chegar ao evento principal. Elas são o evento principal. É a ponte entre a mente e o corpo onde seu sistema nervoso relaxa e sua circulação se fortalece. Quando você se dá tempo para aproveitar o processo, você não apenas fica firme por mais tempo, você se sente mais conectado, mais confiante e mais vivo. E quando essa conexão aumenta, cria um efeito cascata em todo o seu corpo, menos ansiedade, respiração mais estável, melhor controle. Porque uma vez que seu cérebro e corpo estão em sintonia, você não está apenas tendo sexo, está compartilhando algo real. Mas mesmo quando você domina a paciência e o controle, há mais um inimigo que ainda pode derrubá-lo, a voz do medo que perdura do passado. A próxima solução é sobre quebrar esse ciclo silencioso em sua mente, aquele que continua repetindo a falha antes mesmo de acontecer. E quando você finalmente silenciar, ela ou sua confiança nunca mais desaparecerá. 5. Quebre o ciclo do medo. Uma das coisas mais difíceis para qualquer homem admitir é o medo de falhar no quarto. Não é o tipo de medo que faz você correr. É mais silencioso, mais pessoal e pode viver dentro de você por anos. Tive homens de 60 e 70 anos sentados em meu consultório dizendo: Drá, Sofia, é como se minha mente me traísse todas as vezes. Começo confiante, mas então lembro da última vez que não consegui, esse pensamento mata tudo de novo. E eu sempre digo a mesma coisa. O que você está descrevendo não é físico, é condicionamento emocional, é o seu cérebro tentando protegê-lo do constrangimento, desligando o próprio sistema que lhe traz prazer. É um truque cruel da biologia e cria um ciclo vicioso. Quanto mais você teme perder a ereção, mais provável é que a perca. Lembro-me de um paciente em particular, um homem de quase 50 anos, chamado Ricardo, que me disse que não era íntimo da esposa há mais de um ano. Não porque não a amasse, mas porque não conseguia encarar a possibilidade de falhar novamente.
Prefiro evitar do que decepcionar ela é, disse ele baixinho. Esse tipo de medo corrói o espírito de um homem. Não é apenas sobre sexo, é sobre confiança, orgulho e valor próprio. Olhei-o nos olhos e disse: você não está quebrado. Você apenas aprendeu a associar intimidade com ansiedade. E isso é algo que podemos desaprender. O primeiro passo para quebrar o ciclo do medo é ressignificar o que a intimidade significa. Pare de pensar nela como um desempenho e comece a ver LEA como uma conexão. Quando você encara cada encontro como um teste, seu corpo reage como se estivesse sob pressão. Mas quando você o trata como um momento compartilhado, algo que exploram juntos, seu sistema nervoso relaxa, o fluxo sanguíneo melhora e sua ereção se torna mais natural e estável. O objetivo não é a perfeição, é a presença. Se você perder a firmeza no momento, não entre em pânico. Não se desculpe. Apenas faça uma pausa, respire, mude o seu foco para a sua parceira, toque-a, fale com ela, segure-a. Existem muitas formas de intimidade que não exigem penetração e quanto mais você se envolve com elas, menos poder esse medo tem sobre você. O que costuma acontecer é notável quando a mente para de fixar na falha, o corpo desperta sozinho. Vi isso acontecer inúmeras vezes. Um paciente me disse: Drá, Sofia, no momento em que parei de tentar ficar firme, voltou naturalmente. É isso que acontece quando você remove a pressão. Você dá ao seu corpo permissão para fazer o que ele já sabe fazer. Você também pode treinar sua mente fora do quarto. A visualização é poderosa. Imagine-se calmo, confiante, no controle. Veja o encontro indo bem, não como fantasia, mas como prática. O cérebro nem sempre sabe a diferença entre imaginação e realidade. Então, quando você ensaia mentalmente o sucesso, você condiciona seu sistema nervoso a responder com confiança em vez de medo. Quebrar o ciclo do medo não é apenas restaurar sua ereção. É retomar seu senso de controle, porque uma vez que você para de lutar contra o seu corpo e começa a confiar nele novamente, tudo muda, a ansiedade desaparece e em seu lugar vem algo mais forte. Paz, confiança e prazer genuíno. E embora o medo possa começar na mente, há outro fator oculto que começa profundamente no corpo, um que revela muito mais do que a maioria dos homens percebe. Na verdade, é frequentemente o primeiro sinal de que seu coração está pedindo ajuda, porque quando suas ereções desaparecem, seu sistema cardiovascular pode estar enviando um aviso. E entender isso pode salvar mais do que apenas seu desempenho. Conserte sua base, seu coração e vasos sanguíneos. Costumo dizer aos meus pacientes, uma ereção não é apenas um momento, é um espelho. Ela reflete a saúde dos seus vasos sanguíneos, do seu coração e de todo o seu sistema circulatório. A verdade é que seu pênis é o sistema de alerta precoce do corpo. As artérias que o suprem são pequenas e delicadas, muito menores do que aquelas que alimentam seu coração. Então, quando o fluxo sanguíneo começa a enfraquecer lá, é frequentemente o primeiro lugar onde o problema aparece. Vi homens que vêm a mim preocupados com o desempenho e, após alguns testes, descobrimos colesterol alto, diabetes em estágio inicial ou hipertensão que passou despercebida por anos. A ereção deles não era o problema, era o sintoma. Um homem que nunca esquecerei veio à minha clínica aos 64 anos, envergonhado e frustrado. Drá. Sofia, disse ele, acho que minha masculinidade está desistindo de mim. Chame-o de Francisco. Fiz algumas verificações rápidas e descobri que a pressão arterial dele estava perigosamente alta. Ele não tinha ideia. Começamos uma rotina saudável para o coração. Caminhada diária, redução de alimentos processados, adição de mais vegetais e peixes à dieta. 3 meses depois ele voltou com um sorriso. Drá. Sofia, disse ele, estou de volta. Minha esposa diz que parece 10 anos mais jovem. Isso não foi coincidência. Foi circulação. Quando seu coração e artérias estão saudáveis, tudo mais segue. Sua ereção é movida pelo fluxo sanguíneo. Quando suas artérias estão limpas e flexíveis, o sangue se move livremente para as câmaras eréteis, expandindo e retendo a pressão. Mas quando estão rígidas, entupidas ou inflamadas, esse processo é interrompido. E como as artérias do seu pênis são tão estreitas, mesmo uma pequena restrição pode causar grandes mudanças na firmeza. É por isso que os problemas eréteis costumam aparecer de 3 a 5 anos antes de qualquer sinal de doença cardíaca. É o corpo sussurrando:
cuide de mim antes que seja tarde demais. A correção começa com um movimento diário. Você não precisa correr maratonas. Apenas se mexa. Caminhe rapidamente por 20 minutos, suba as escadas, ande de bicicleta ou dance com sua parceira. Qualquer coisa que faça seu coração bater nutrirá seus vasos sanguíneos e melhorará a entrega de oxigênio à região pélvica. A nutrição desempenha um papel igualmente poderoso. Coma mais alimentos que abram suas artérias, folhas verdes, frutas cítricas, beterraba, azeite de oliva e peixes gordurosos como salmão. Estes são os remédios vasculares da natureza. Mantenha-se hidratado porque até uma desidratação leve engrossa o sangue e reduz o fluxo. Suplementos também podem ajudar. Costumo recomendar impulsionadores naturais de dióxido nítrico, como L-citrulina, pó de beterraba ou extrato de romã. Estes aumentam os níveis de dióxido nítrico no sangue, relaxando as paredes dos vasos para que mais sangue flua para onde é mais necessário e não subestima o poder de parar de fumar e limitar o álcool. Cigarros contraem os vasos, o álcool os enfraquece, cada pequena mudança se soma. E em pouco tempo você começará a notar mais ereções matinais, maior resistência e melhor energia geral. Diga aos homens o tempo todo, seu pênis e seu coração são companheiros de equipe. Quando um está lutando, o outro também está a cuidar da sua saúde vascular. Não é apenas restaurar o desempenho, é proteger sua vida. Muitos meus pacientes que focaram na saúde do coração não apenas recuperaram suas ereções, mas também baixaram a pressão arterial, melhoraram o humor e até reverteram sinais precoces de doenças cardíacas. E aqui é onde fica ainda mais interessante. Enquanto sua circulação alimenta sua força, outra força silenciosa dentro do seu corpo determina seu desejo, seu impulso e sua energia. É algo que afeta todo o homem com mais de 40 anos. No entanto, a maioria não percebe o quão profundamente isso molda a sua confiança, porque mesmo com um fluxo sanguíneo perfeito, se seus hormônios não estiverem em equilíbrio, o seu fogo ainda pode diminuir, e é exatamente isso que descobriremos a seguir. 7. Equilibre seus hormônios. Quando os homens vêm ao meu consultório e me dizem que o desejo deles não é mais o que costumava ser, sua energia parece baixa ou eles simplesmente não se sentem como eles mesmos, eu sei exatamente para onde olhar primeiro. Hormônios. Após os 40 anos, a testosterona começa a cair, geralmente cerca de 1% a cada ano. Acontece silenciosamente, lentamente, quase sem aviso, mas com o tempo esse declínio toca tudo. Seu humor, sua força, seu foco, sua confiança e, claro, seu desempenho no quarto. Muitos homens pensam que é apenas envelhecimento, mas eu sempre digo a eles, não é a sua idade, é o seu equilíbrio. A testosterona é muito mais do que um hormônio sexual. É o que mantém seus vasos sanguíneos flexíveis, suas fibras musculares fortes, seus ossos densos e sua mente afiada. Ela também desempenha um papel fundamental em como bem o seu tecido erétil responde ao óxido nítrico, a molécula que permite que seu pênis se encha de sangue e permaneça firme. Quando a testosterona cai, o tecido se torna menos elástico, menos responsivo e seu desejo desaparece junto com ela. Você ainda pode amar profundamente sua parceira, mas a faísca parece mais fraca e isso pode abalar a confiança de um homem mais do que quase qualquer outra coisa. Lembro-me de um paciente de quase 60 anos, um piloto aposentado chamado António, que veio me ver após meses de luta. Dirá: Sofia, disse ele, estou comendo bem, me exercitando, fazendo tudo o que deveria, mas simplesmente não sinto mais aquele fogo. Seus níveis de testosterona estavam muito abaixo de onde deveriam estar. Começamos ajustando sua dieta, adicionando alimentos ricos em zinco, gorduras saudáveis e vitamina D. Ele começou a fazer treinamento de resistência leve 3 vezes por semana, reduzindo o álcool e dormindo adequadamente. Em 2 meses, ele me disse, é como se alguém tivesse acendido as luzes novamente. Sua energia voltou, sua confiança cresceu e a faísca com sua esposa reacendeu naturalmente. É isso que os hormônios equilibrados fazem. Eles não apenas restauram o seu desempenho, eles restauram sua vitalidade. Mas quero ser clara. A terapia de testosterona nem sempre é a primeira resposta. O objetivo é apoiar a produção natural do seu corpo. Primeiro, levante pesos, coma alimentos ricos em nutrientes, gerencie o stress e evite o açúcar excessivo, que reduz a testosterona e aumenta o cortisol, seu hormônio do stress. Ashwagandha, maca peruana e feno grego são opções naturais que ajudam alguns homens a manter o equilíbrio. E lembre-se, o sono profundo é a fábrica de hormônios do seu corpo.
A maior parte da sua testosterona é produzida durante os estágios mais profundos do descanso. Então, se você não está dormindo bem, seu corpo simplesmente não consegue acompanhar. Quando a testosterona está equilibrada, não muda apenas sua função sexual, muda como você se move pela vida. Você se sente mais assertivo, focado e centrado, pensa com mais clareza, seu humor se estabiliza e sua sensação geral de bem-estar melhora. É como se reconectar com a melhor versão de si mesmo. E quando isso acontece, todo o resto, o físico, o emocional e o íntimo, começa a se encaixar. Costumo dizer que a testosterona é a corrente silenciosa que alimenta a vitalidade de um homem. Você pode não ver, é lá, mas assente em tudo o que faz. E uma vez que essa corrente é restaurada, sua força, resistência e paixão retornam com força total. Mas mesmo quando seus hormônios estão em harmonia e sua circulação está forte, há mais um obstáculo que pode sabotar silenciosamente seu desempenho. Não é sobre o seu coração ou seus hormônios, é sobre o tempo, as escolhas que você faz antes da intimidade e os pequenos hábitos que podem construir ou quebrar sua confiança. E uma vez que você entende esses detalhes finais, tudo se une. 8. Limpe seus hábitos. O tempo e o álcool importam mais do que você pensa. Tratei milhares de homens ao longo dos anos e uma das causas mais negligenciadas de problemas de ereção não é algo médico ou complicado, são hábitos cotidianos. Os jantares tardios, as bebidas pesadas, os momentos apressados. Muitos homens me dizem: Drá, Sofia, eu só tomo algumas taças de vinho antes de dormir, não é nada demais, certo? E eu sempre digo a mesma coisa. Depende do que algumas significa para o seu corpo. Porque mesmo o consumo moderado de álcool pode entorpecer o sistema nervoso, reduzir o fluxo sanguíneo e enfraquecer sua firmeza em até 20 a 30%. O álcool pode diminuir a inibição, mas também amortece a sensação, retarda a circulação e interfere na liberação de hormônios essenciais como a testosterona e o óxido nítrico. Então, embora possa fazer você se sentir relaxado no início, ele sabota silenciosamente o próprio sistema em que você confia para ter desempenho. Lembro-me de um homem de uns 60 anos chamado José que veio a mim certo de que algo estava errado. Ele disse: Drá, Sofia, eu não entendo. Sou saudável, como bem, caminho todos os dias, mas as coisas não funcionam mais como antes. Após investigar um pouco, perguntei sobre sua rotina noturna. Descobri que ele tomava um copo de uísque no jantar todas as noites, às vezes 2. Decidimos reduzir e mudar o horário em que ele comia. 2 semanas depois, ele me ligou, quase gritando pelo telefone: Você não vai acreditar, sinto-me um novo homem. Não foi mágica, foi fisiologia. Uma vez que seu fígado não estava ocupado processando o álcool e seu sangue não estava preso digerindo comida, mais oxigênio chegou aos seus músculos pélvicos. Seu corpo simplesmente teve a liberdade de responder novamente. O tempo também desempenha um papel maior do que a maioria dos homens imagina. Comer uma refeição pesada logo antes da intimidade puxa sangue para o estômago e para longe da pelvis. É como tentar correr uma corrida logo após o jantar de Natal. Sua energia está lá, mas as prioridades do seu corpo estão em outro lugar. Dê a si mesmo pelo menos 90 minutos após comer, antes de ter intimidade. Isso permite que o fluxo sanguíneo volte para onde pertence e garante que seu corpo esteja pronto para o desempenho. E aqui está outro hábito sutil que faz uma grande diferença. Esvazie sua bexiga antes do sexo. Uma bexiga cheia pressiona os nervos pélvicos que controlam a excitação, tornando mais difícil alcançar ou manter a firmeza. É um passo simples que leva 10 segundos, mas pode mudar seu conforto e controle instantaneamente. Correções de estilo de vida não param por aí. Priorize o sono, a hidratação e o exercício de rotina. O sono é quando o seu corpo repara os vasos sanguíneos, reconstrói os hormônios e equilibra o sistema nervoso. Até mesmo uma noite de sono ruim pode reduzir a testosterona em até 15%. E a hidratação é igualmente importante. O sangue é 90% água e mesmo uma desidratação leve o engrossa, tornando mais difícil circular eficientemente pelas minúsculas artérias penianas. Quando o seu corpo está descansado, hidratado e se movendo regularmente, sua ereção não apenas retorna, ela parece sem esforço, natural e forte.
Muitos homens subestimam o quão poderosos pequenos hábitos consistentes podem ser. Eles acham que a solução tem que ser complicada, uma pílula nova, um suplemento especial, um tratamento milagroso, mas na maioria das vezes são as escolhas simples e silenciosas que fazem a maior diferença. Limite o álcool, cronometre suas refeições, esvazie sua bexiga, durma bem, hidrate-se profundamente, mova-se diariamente. Essas não são armadilhas, são a base da verdadeira vitalidade. Porque quando você combina hábitos saudáveis com tudo o que discutimos, circulação forte, hormónios equilibrados, uma mente calma e confiança livre do medo, você não apenas restaura o desempenho, você reconstrói a energia, a força e a autoconfiança que definem quem você é como homem. E agora que você sabe como consertar esses 8 problemas fundamentais, quero deixá-lo com algo ainda mais importante. Uma mensagem que todo homem com mais de 60 anos precisa ouvir. Porque isso não é apenas sobre ficar firme, é sobre se manter vivo, apaixonado e orgulhoso do homem que você ainda é. 9. Mensagem final. Você não está quebrado. Se há uma coisa que quero que você leve daqui é que perder a firmeza não significa perder sua masculinidade, não significa que seus melhores anos se foram. O corpo de cada homem muda com o tempo, mas isso não significa que você seja impotente. Você aprendeu que o desempenho não é apenas sobre uma coisa, é sobre equilíbrio. Sua posição, sua mentalidade, seus nervos, seu coração, seus hormónios, seus hábitos, todos trabalham juntos como instrumentos em uma orquestra. Quando um desafina, a música tropeça. Mas com paciência, consciência e pequenas ações diárias pode trazer tudo de volta à harmonia. Vi homens em seus 70 anos voltarem ao meu escritório com lágrimas nos olhos porque nunca pensaram que poderiam sentir esse tipo de vitalidade novamente e, no entanto, eles sentiram, não por sorte, mas por escolha, a escolha de se mover, de respirar, de cuidar de seu corpo e de sua mente. Então não desista. Não se contente com menos do que a vida plena e confiante que você merece. Pegue essas 8 soluções e torne-as parte do seu ritmo. Porque quando você faz isso, não é apenas sua ereção que retorna. É sua força, sua alegria e seu senso de si mesmo. E isso, meu amigo, é a verdadeira masculinidade.